Brasil é reconhecido como o país das desigualdades. Talvez a mais grave delas seja a desigualdade de oportunidades. No Brasil, os jovens de famílias ricas têm melhores condições no início da vida profissional. Mas desde o ano 2000, quando foi aprovada a Lei do Aprendiz, o país vem tentando mudar esse quadro. Entidades educacionais e empresas vêm, aos poucos, democratizando as oportunidades na hora do primeiro emprego. Jovens determinados provenientes de famílias de baixa renda estão surpreendendo e modificando alguns paradigmas da nossa sociedade. Mal consegui fazer a 8ª série naquela época. E quando a senhora vê sua menina já com 18 anos na faculdade, enfim... Jurídica, tá? Vou pedir um empréstimo do banco para aumentar a minha produção. Investimento inicial de capital, em dinheiro, o valor de 12 mil. Esta é uma das salas de aula do ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, que atende gratuitamente cerca de 18 mil jovens no Brasil. Eles são de famílias de baixa renda e estão aqui se preparando para o primeiro emprego. Sempre tive a vontade de correr atrás dos meus objetivos cedo. E por uma dúvida, né, eu conversando com a minha vizinha, que trabalha na RH da empresa onde eu trabalho, que é na Mafra Seguros, e ela me indicou o ESPRO, falou que era uma empresa que capacitava jovens. Guilherme tem 19 anos. A passagem dele pelo ESPRO foi determinante na sua carreira recém-iniciada. Aqui é o programa de aprendiz, né? Então na Porto Seguro eu sou aprendiz. Então a minha intenção é ser efetivado na Porto Seguro. Se você conseguir esse emprego no Porto Seguro, você pretende também fazer faculdade? O que você pretende? Pretendo fazer faculdade de Sistema da Informação. No começo eu vi pessoas falar, né, sobre o ESPRO e tal, e eu queria conhecer. Falei, o que é realmente o ESPRO? Eu vim atrás e vi que ele preparava os jovens para o mercado de trabalho. Eu me interessei, me inscrevi, né, passei por todo um processo, fiz a prova e hoje estou aqui. Para ter direito ao programa Aprendiz, o jovem ou a jovem precisa ter mais de 14 anos e menos de 24. Precisa também estar cursando o ensino fundamental ou médio ou tê-lo concluído. Deve fazer um curso de capacitação básica para o trabalho numa entidade como o ESPRO ou o Crescer, ou outra que também ofereça cursos gratuitamente. Empresas cadastradas no programa Menor Aprendiz mantêm contato com essas entidades à procura de jovens trabalhadores, pois as empresas têm de cumprir cotas, como determina a lei. O jovem passa por uma seleção nas empresas. Aqueles aprovados conseguem um contrato de 2 anos como aprendiz. A remuneração varia do salário mínimo ao piso salarial da categoria, com alguns direitos trabalhistas. O aprendiz tem carga horária de 6 horas. 4 dias da semana, o jovem trabalha na empresa. No dia restante, ele assiste aulas no centro de formação em que está matriculado. Em 2012, nós formamos mais de 9 mil jovens dentro desse nosso programa de formação básica para o mundo do trabalho. Desses 9 mil, aproximadamente 60% a 70% hoje já se encontram em algum programa de aprendizagem ou já estão em alguma atividade direta de trabalho. No momento que a gente entra no curso, não é o que nós somos agora, principalmente uma sala que já está quase no final, né? Que já são quase 2 anos do nosso curso de aprendizagem. A gente sente a diferença na postura, no modo de falar, em como agir, como se portar. O conhecimento na empresa também é outro. Então, você se sente bem mais preparado agora? Eu me sinto e os gestores na empresa também notam. Eduardo Stefanes, de 19 anos, passou pelo ESPRO e foi contratado na Porto Seguro, companhia de seguros, depois de 18 meses como aprendiz. Hoje ele trabalha no setor de seguros de transporte de carga. Entrar no mercado de trabalho como eu entrei em uma grande empresa é bem importante, né? Tanto para mim quanto para o meu currículo, vamos dizer. Então eu já estou aí, tenho 19 anos e estou há 3 anos numa das maiores seguradoras do Brasil. Então isso para mim é bastante importante. A empresa investe nos jovens. Ela paga metade da mensalidade da Faculdade de Comércio Internacional que Eduardo cursa. Quero fazer uma faculdade boa, então vou estudar para passar naquela faculdade, entendeu? Então a perseverança e a dedicação que você tem que aplicar no ESPRO, você acaba aplicando também na sua vida profissional para o seu melhor. A Aline também entrou na Porto Seguro como aprendiz, depois de cursar o Senac de São Paulo. Ela está na empresa desde 2006.
Hoje eu tenho aí comigo 21 jovens que estão buscando desenvolvimento na área de atendimento e eu consigo dar esse reporte para eles. Poxa, lá em 2005 eu fui jovem, hoje eu estou aqui coordenando vocês. Eu diria que tem que ter muita força de vontade, entender que a nossa carreira depende de oportunidades, sim, mas depende muito de você. Durante sua trajetória na empresa, Aline decidiu estudar psicologia. Aos 23 anos, já se formou. E psicologia não é fácil. Foram noites sem dormir, foram finais de semana estudando. Eu sempre tive aula de sábado, desde o segundo ano, mas que valeu muito a pena. O administrador de empresas, Carlos Henrique, também entrou na Porto Seguro em 2006 pelo programa Aprendiz do Senac de São Paulo. Hoje trabalha no Departamento de Recursos Humanos e coordena 18 aprendizes. O programa, ele traz você para algumas empresas grandes, né? Ou um pouco menores, mas que te dá uma chance de você se desenvolver profissionalmente. É um ótimo programa. Eu incentivo, temos aprendizes aqui na área hoje, então eu falo para eles, né, que é um ótimo programa que tem como, mas só que depende única e exclusivamente da pessoa. A oportunidade tem, mas está em cada um. O comportamento dele enquanto cidadão que realmente vai fazer a diferença, né, no dia a dia, na comunidade, na empresa e na vida dele. Maiara, de 18 anos, trabalha como aprendiz no Departamento de Recursos Humanos da NET. Ela é uma dos 270 aprendizes na empresa, 170 deles somente em São Paulo. Eu chego aqui às 9, fico até às 5. Aí, um dia da semana você vai direto para o Crescer? Isso, um dia na semana no Crescer. Lá você aprende mais coisas? Sim, mais coisas. E você está estudando também no colégio, na faculdade? Estudo faculdade. Está fazendo faculdade de quê? Engenharia de produção. Maiara trabalha bem ao lado da chefe. Não sei o que seria da gente sem eles hoje. Eles realmente fazem a diferença. Hoje a Maiara ela trabalha com toda a parte de controles para mim, bastante o Excel ela usa, então ela faz bastante relatório, bastante planilha, ela faz os controles junto comigo da área, então isso me ajuda 100%. Mais de 80% dos aprendizes que chegam à empresa são contratados. Eu acho que é uma troca mútua, né? Não só enquanto nós podemos oferecer essa vivência de inserção no mercado, é uma geração nova, é uma geração que está chegando agora, que tem muito a agregar, principalmente pelo estilo de ser dessa nova gestão totalmente informatizada, totalmente intuitiva. Então isso agrega muito no nosso dia a dia. Então a velocidade de retorno, a velocidade de aprendizagem que eles nos dão também é excelente para que a gente consiga aumentar a produtividade e entender como que o mundo está agindo nos dias de hoje. Maiara se capacita para o trabalho no Crescer, Programa Social de Educação Pessoal, Profissional e Humanista, uma entidade sem fins lucrativos criada pelo Rotary Club de São Paulo, Santa Amaro. A cada semestre, mais de 500 jovens procuram a entidade, mas apenas 130 conseguem vaga. A gente tem uma prova seletiva. Essa prova seletiva ela reúne conhecimentos básicos de língua portuguesa, matemática, de conhecimentos gerais e de atualidades. Além dessa prova seletiva, o jovem, ao se inscrever, ele preenche uma ficha socioeconômica em que ali constam dados e informações sobre essa situação social e que nos ajuda nesse processo seletivo. É importante também salientar que, por ser um trabalho social, nós temos como foco de atendimento prioritário aqueles jovens que estão ou que estão em vulnerabilidade social. Lucas faz faculdade de contabilidade e trabalha como aprendiz numa construtora. Eles têm um empurrãozinho para o mercado de trabalho, né? Mostrou pra gente, deu a base, deu a educação, como se comportar na empresa, deu alguns princípios de empresas, conteúdo e tudo mais. Acho que tem uma diferença assim que você vai fazer uma entrevista, quem fez esses cursos e quem não fez.
na postura, no modo de falar, saber se comportar, tudo isso. Aqui o foco que a gente atua com eles é a área comportamental, né? A gente passa por toda uma abordagem teórica sobre rotinas administrativas, mas focando sempre a parte comportamental. O comportamento dele enquanto cidadão que realmente vai fazer a diferença, né, no dia a dia, na comunidade, na empresa e na vida dele. As entidades educadoras que preparam jovens para o programa Aprendiz são mantidas em parte pelas empresas que contratam os alunos com o pagamento de uma taxa referente a cada contratação. Aqui os alunos têm aulas de matemática, inglês, informática, linguagem, saúde e meio ambiente, além de técnicas profissionais. O curso inicial dura 6 meses, antes que o jovem se candidate a trabalhar numa empresa. Aqui eles também fazem oficinas sobre relações humanas e há uma preocupação com a valorização da autoestima. Por serem jovens de baixa renda, a gente percebe que muitas vezes a educação escolar deixa muito a desejar com relação à qualidade da aprendizagem. Então esses jovens vêm para cá muitas vezes com um déficit de aprendizagem muito grande, sem muitas perspectivas de futuro. E no decorrer desse trabalho, nós vamos desenvolvendo atividades dinâmicas, conteúdos que traga ao jovem essa percepção, essa sensibilidade para ter condições de sonhar, de investir no seu futuro, de mudar a sua vida. Traz dignidade para uma população jovem que está tão desacreditada, porque a gente percebe assim que só aparece as coisas ruins que o jovem faz. Aqui nós estamos tentando desmistificar, nós estamos mostrando as coisas muito boas que os jovens fazem. O que a gente vê aqui são N casos de sucesso aqui. Então, realmente, aqui o Crescer é um celeiro de novos talentos. Um dos talentos é Maiara. Hoje é o dia da semana que ela não vai para a empresa. É preciso frequentar o curso uma vez por semana. Maiara mora na periferia da Zona Sul de São Paulo, perto do Crescer. Filha única, ela é um grande motivo de orgulho para a mãe. Ela já era uma menina assim bem comunicativa. Com a ajuda do Crescer, nossa... desenvolveu bastante. Eu aprendi a falar melhor, aprendi a usar as palavras certas, me expressar melhor no ambiente onde eu tô. Eu já parei pra pensar em como é que seria se eu não tivesse feito Crescer e tudo mais. Eu acho que eu teria terminado o ensino médio de manhã, porque eu terminei à noite, e provavelmente já estaria que nem algumas amigas minhas que esse ano ou estão só trabalhando, ou não estão nem trabalhando e nem estudando, estão paradas em casa. É muito importante que jovens de famílias pobres, moradores da periferia, consigam se estabelecer no mercado de trabalho. A trajetória deles seria mais fácil se o ensino público no país fosse de boa qualidade. Isso sim seria a igualdade de oportunidades. As escolas públicas brasileiras, de maneira geral, deixam muito a desejar, mas existem exceções. Essa escola de educação infantil na Zona Norte de São Paulo trabalha com crianças a questão do preconceito racial, um problema presente que pode afetar também o futuro delas, inclusive nas relações de trabalho. Ah, não, o pai era preto e a mãe é loira porque preto só gosta de loira. E diante dessas falas é que nós começamos a construir o projeto. Preparar os jovens para o trabalho é muito importante, mas mais importante ainda é preparar o ser humano desde pequenininho. Aqui na Escola Municipal de Educação Infantil Guia Lopes, na Zona Norte de São Paulo, há um exemplo muito importante. Aqui as crianças aprendem como lidar com a diversidade racial desde pequenininhos. Vamos ver como é esse trabalho? Antes de formar trabalhadores, a sociedade precisa evoluir, livrar-se de preconceitos. Aqui o trabalho começa cedo. Alunos de diferentes etnias convivem naturalmente, apesar de muitos já trazerem de casa o preconceito racial. Isso, já é cultural, né? Tanto nas brincadeiras, acho que até no modo de falar, já tem uma certa inferioridade para a raça negra.
Preconceito racial é inconcebível numa sociedade democrática que procura evoluir. Por causa disso, existe uma lei federal de 2003 que obriga todas as escolas de ensino fundamental e médio a levar aos alunos o ensino sobre a cultura afro-brasileira. Apesar dessa obrigação, muitas escolas não respeitam a lei. Para ajudar as crianças a entender que todos são iguais, a Escola de Educação Infantil Guia Lopes, do Ensino Municipal de São Paulo, recorreu a um espantalho que ficava na horta. O primeiro passo é ouvir o que eles têm a trazer e, através dessa escuta atenta dessas falas, a gente consegue perceber qual é o ponto do trabalho. Geralmente tem uma ação que desencadeia, que a gente começou com a chegada do espantalho negro, o príncipe Azizi, e aí a gente começou a observar como as crianças reagiam com a chegada dele. Algumas não queriam se aproximar por causa da cor, outras falavam que ele não era príncipe porque não era loiro de olho azul. E a gente foi pegando essas falas para ir permeando o projeto e trazendo mais conhecimento e a valorização da cultura africana para a sala de aula. Quando o príncipe chegou e a gente perguntou para eles por que ele era negro, por que ele tinha nascido negro, as falas nos deixaram incomodadas porque a gente não esperava que eles conseguissem verbalizar tão claramente a questão do racismo. Então, eles dão explicações mágicas para a negritude, Eles falam que o médico ele nasceu branco, mas que o médico pintou ele inteiro de preto, o osso de preto, ficou tudo preto. Aí a gente perguntava do médico, bom, mas que médico era esse? Não era desse mundo. O médico não era desse mundo, também era muito diferente. Ah, ok, mas de verdade, como era o pai e a mãe do Azizi? Ah, não, o pai era preto e a mãe é loira porque preto só gosta de loira. E diante dessas falas é que nós começamos a construir o projeto. Nesse ano, o príncipe africano Azizi Aba Yomi, casado com Sofia, de pele branca, terão filhos gêmeos. A professora simula um exame pré-natal junto com as crianças. Por que ela precisa tomar a vacina? Hein? Porque senão ela vai ficar dodói. Ela vai ficar dodói e o bebê também, né? É. Depois, todos especulam sobre os futuros bebês. E aí, como será que eles vão nascer? Que proteína que o Azizi tem bastante? Melanina. Tem muita melanina. E a Sofia tem muito ou pouca melanina? Pouca. E os bebês, como será que vão nascer? Eu acho que vai ser a menina com muita e o menino com pouca. Não, vai ser um menino com uma menina muita melanina, igual o pai. A EMEI Guia Lopes segue a lei e trabalha com os 430 alunos a cultura africana durante todo o ano letivo. Por causa desse trabalho, em 2011, o muro da escola foi pichado. Vamos cuidar do futuro de nossas crianças brancas, seguida de uma cruz suástica usada pelos nazistas. Quando eu passei e vi a pichação, eu fiquei desestruturada e falei, meu Deus, o que nós vamos fazer com isso agora? Como é que nós vamos contar isso para as crianças? Mas não foi preciso contar nada, não, porque no dia seguinte as crianças chegaram e contaram, porque os pais leram, contaram para as crianças e elas já vieram com toda a fala. E aí, numa assembleia, aqui a gente faz tudo como assembleia infantil. Na assembleia infantil, eles decidiram que queriam pintar para assumir com aquela frase de lá. E aí a gente mobilizou famílias, comunidade, artistas plásticos e tudo, e pintamos então, fizemos uma super arte aí no muro para apagar esse lamentável episódio aí. Foi essa pichação que nos deu mais força e mais convicção para tornar o projeto sobre relações étnico-raciais um projeto permanente da escola e incluir assuntos como racismo, preconceito e discriminação no currículo da escola. O muro foi pintado e o espaço onde estava a pichação ficou marcado por 2 linhas. As mães dos alunos sentem a mudança nos filhos em relação à tolerância racial. A avó dela, que é por parte de pai, ela não queria que realmente ele chegasse perto dela. Por causa, eu acho que também era por causa da cor. Ah, o seu sogro é negro? É, porque ele já faleceu, né? Era negro? Era negro. E ela achava estranho? Ela não queria. Aí, como ele faleceu, com o tempo,
Ela começou a aprender aqui na escola sobre o racismo, tanto que em sonhos ela disse que ele vem, brinca com ela e tudo. Ela aceita ele nos sonhos. Olha! Nós nunca tivemos problema, né, assim, em relação a meus filhos, mas eu acho importante porque tem que conviver com as outras crianças, né? E eles têm que saber que todos somos iguais, né? Independente de cor e raça, e tem que trabalhar desde pequeno. O trabalho da Escola Municipal de Educação Infantil Guia Lopes recebeu em 2012 o prêmio Educar para a Igualdade Racial, promovido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CEERT. A ONG tem como objetivo combinar produção e conhecimento visando a igualdade de oportunidades, além de superação do racismo e a discriminação. A gente conta com um grupo de pareceristas independentes e que avaliam desde a forma como é institucionalizado na escola o projeto, até a metodologia utilizada, de que forma envolver os alunos, a comunidade, os pais principalmente. Então tudo isso contou favoravelmente para que o projeto lá fosse aprovado, né? Para Daniel Teixeira, coordenador do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, é preciso o envolvimento de todos para que a lei que obriga as escolas ao ensino da cultura afro-brasileira seja respeitada. Infelizmente ainda no nosso sistema de ensino, uma falta de conhecimento sobre o conteúdo da lei. Isso vem sendo enfrentado com cursos de capacitação que vem surgindo, mas ainda numa quantidade bastante aquém do necessário e que a gente vem monitorando de perto e quando há necessidade procura inclusive aí a parceria com o Ministério Público ou outras instituições de controle para fazer isso valer na prática. Muito vagarosamente o Brasil avança contra a discriminação racial. O desrespeito à lei que obriga o ensino da cultura africana compromete a evolução da sociedade. Ao mesmo tempo, a lei que obriga as empresas a receber jovens aprendizes nos mostra resultados positivos na luta contra a desigualdade social no país. Essas crianças serão aprendizes, adultos e idosos. E no decorrer de suas vidas, as oportunidades devem estar tão presentes quanto os preconceitos devem estar distantes. A melhor maneira de transformar o adulto é lhe dar oportunidades desde a infância. A oportunidade de crescer livre de preconceitos. A oportunidade de conseguir um emprego digno e um futuro com muitas chances de ser feliz.